Glória a Deus. Eu quero perguntar para você, você está bem? Aleluia. Quem está bem, levanta a mão e dá um glória bem forte. Aleluia, glória a Deus. Agradeci aos 3 primários, quero agradecer aos pastores pela oportunidade. É uma honra para mim sempre estar aqui. É uma honra para mim estar pregando, falando aquilo que Deus falou ao meu coração, me ensinou, e eu tenho a oportunidade de passar para vocês. Quero abençoar o pessoal da live. Deus abençoe vocês. Teremos esse momento maravilhoso. E na palavra de hoje, para quem gosta de dar temas e anotar o que vai ser dito, o tema da palavra é: aonde estão os sacerdotes? Então, eu parei para ler Gênesis de novo e eu me deparei com o capítulo 3. Enquanto eu li o capítulo 3, um tempo que ele me trouxe a revelação desse texto, ele me trouxe um ensinamento e um peso muito grande. Na palavra de Deus, para eu te contextualizar, nós vemos o sacerdote como um responsável, um representante de Deus na terra, como um meio, ele era a boca de Deus na terra. Ele era aquele que falava aquilo que estava no coração de Deus. Era aquele que prezava pela pureza do povo, pela pureza da casa de Deus, pela pureza daquilo. Então eu quero que você repita comigo hoje: eu sou responsável pela pureza da minha casa e da minha vida. Dá um amém mais forte aí, em nome de Jesus. Olha só, mas para a gente entender melhor, a gente vai ler Gênesis capítulo 3, verso 1. E eu quero que você, até o final do culto, você vai me responder essa pergunta: cadê os sacerdotes? Quero que você fale bem alto: cadê os sacerdotes? Até o final do culto, você vai se responder. Você vai responder o irmão que está do seu lado, vai responder para Deus, para o mundo espiritual todinho, quem que é o sacerdote. Até o final do culto, tu vai ver quem que é sacerdote. Amém? Quem achou Gênesis capítulo 3, verso 1? Olha só. Eu quero que vocês vão um verso antes, no capítulo 2, verso 25, rapidinho. A gente precisa gravar esse versículo para o que eu vou dizer hoje. Verso 25: e ambos estavam nus, o homem e a sua, e não se... Ótimo, guarda esse verso: não se envergonharam. Amém? Vamos para o capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para alimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam... Olha só. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor que passava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso?
e disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Até aqui em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nesse lugar, para que o Senhor esclareça, e avive o nosso espírito, em nome de Jesus. Diga comigo: eu abro a minha mente, eu abro o meu coração, para aquilo que o Espírito diz à igreja. Amém? Olha só, nos primeiros versos do texto, nós vemos que uma conversa entre a mulher e a serpente. A serpente, ela diz à mulher a seguinte coisa: olha, ele começa com uma pergunta: vocês têm que comer das árvores você tem que comer dos frutos das árvores? Ela diz: sim, de toda árvore nós podemos comer. Aí olha só, aí depois ela vai dizer: exceto da árvore que está no meio do jardim, dela não podemos comer. A árvore que estava no meio do jardim, se você ler o capítulo 2, se você ler o capítulo 1, você percebe que a árvore que Deus planta no meio do jardim era a árvore a que Deus tinha proibido de comer era a árvore do bem e do... Só que olha só, a gente já percebe desde aí um erro muito drástico. Fala comigo: a falta de informação. Muita gente hoje é pega pela falta de informação que se deve ter da palavra de Deus. Deus deu uma ordem a quem? A Adão. No capítulo 1 você vai ver a criação de Adão todinha. Ele proclama sobre Adão as 5 bênçãos. E ele dá a responsabilidade para Adão de saber aquilo. E Adão, como homem, passou a notícia para a sua mulher. De Deus, para que nós não venhamos a nos desviar, desobedecer e sermos enganados pelo diabo. Aquilo que muitas das vezes nos faz pecar é a falta do entendimento da ordem que Deus nos deu. É a falta do entendimento daquilo que Deus disse para nós como uma ordem. A gente grava as primeiras palavras: não comer árvore meio jardim, porque não pode, morre. Pronto. Porque é fácil de decorar. Não decora a ordem inteira de Deus. Não presta atenção nos mínimos detalhes do que Deus está falando. O diabo, olha só, fala comigo: o diabo tem tempo. Ele já está condenado. Ele já sabe o destino dele. Qual que é a obra dele? É fazer com que você, a Leninha, o pastor Adriana, a pastora Lu, o pastor Zinete, o pastor Valdir, a pastora Norma, o Fernando, a Priscila, a Franciele, todo mundo que está aqui, vá para o inferno junto com ele. Só que olha só, não é porque o diabo tem tempo, e ele quer que você vá, que ele vai esperar você pecar, para você ir para o inferno junto com ele. Ele vai proporcionar momentos com aquilo que às vezes até o próprio Deus disse que você não prestou atenção para ir contra você. Vou explicar melhor. O diabo, ele fica te observando. Ele observa o que Deus diz para você e observa você. Da ordem direta de Deus. Imagina se Deus dissesse para o pastor: Zé, esse ano é o ano de Deus, faz tudo novo de novo. Se ele chegasse e colocava de novo de novo, só. A ordem é inteira. Fala comigo: a ordem de Deus, a palavra de Deus é inteira. Não é pela metade, nem só o fim. É inteira.
É minha obrigação, é sua obrigação guardar a ordem de Deus. Só que, olha só, a pior falta que a gente vai dar nesses primeiros versos é a falta do sacerdote. A falta do sacerdote. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quem que era o sacerdote? Agora responde para ela: era Adão. Agora a questão é: onde que estava Adão na conversa? Aonde que estava Adão na conversa? Fala para a pessoa que está do seu lado: fazendo tudo, menos aquilo que ordenou que tivesse sendo feito. Inteira ao pecado. É sério que eu estou te dizendo. E olha que eu passei isso aqui no rolo de macarrão para deixar fininho, gostosinho. Porque quando Deus disse isso aqui para mim, Ele falou e saiu me esculachando. Olha só, a falta do sacerdote fez com que a mulher tivesse uma conversa que a falta do sacerdote gera tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que não provém de Deus. Um sacerdote fora do lugar, um sacerdote longe daquilo que Deus estabeleceu que tivesse junto. Aleluia. Vai. Daqui a uns 10 anos vai estar aqui em cima, em nome de Jesus. Um sacerdote fora de lugar, longe daquilo que Deus estabeleceu que estivesse junto, é um erro. Ele falou o quê? Não é bom que o homem esteja. Da mesma forma que não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só também. Aí eu te pergunto de novo: aonde está o sacerdote nessa história? Cadê o sacerdote? Porque Eva estava sozinha. Por isso que eu te disse, Adão estava fazendo tudo, menos aquilo que Deus estabeleceu ele para fazer, que é ficar junto com Eva. Vamos ler Gênesis capítulo 2, verso 8 ao 17. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Capítulo 2 de Gênesis, a partir do verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, é a terra, amém? Do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, este é o que rodeia toda a terra, de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, e ali obdélio a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, e este é quem rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio, Hidekel, ou Hidekel, este é o que vai para o lado oriental da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden
para o lavrar e o guardar. Repita comigo, lavrar e guardar. Agora repita também comigo, a ordem, a função, aquilo que Deus deu para o homem. Vamos continuar lendo. E ordenou o Senhor Deus à mulher. Está escrito mulher? Está escrito quem? Dizendo, de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, olha só, do verso 8 ao verso 17, ali o final do capítulo, perto do final do capítulo 2, Deus deixa bem claro, o texto deixa bem claro. Deus deu a ordem, Deus explicou a função, as regras. Foi para a mulher? Deus explicou para quem? Para o sacerdote. Deus explicou para o sacerdote. A função do sacerdote é trazer mantimento, é trazer a cobertura espiritual para sua casa, é trazer tudo que é tanto natural quanto espiritual para tua casa. É direcionamento de Deus, é palavra de Deus, é tudo aquilo que Deus quer. Deus pode falar com a mulher? Pode, só que Ele não passa por cima de autoridade, Ele fala com o sacerdote primeiro. Deus não passa por cima de autoridade que Ele mesmo instituiu. Se Deus institui um sacerdote na tua casa, esse sacerdote é quem vai responder por você. E é ele que vai responder você se tu tiver algum questionamento, se tu tiver alguma pergunta, se tu tiver alguma coisa. É o sacerdote que te responde. Deus, desde o princípio de tudo, estabeleceu um sacerdote para que não haja confusão. Deus sabia do que o homem era capaz. E Ele sabia do que a mulher também era capaz. Por isso Ele estabeleceu dentre os dois um cabeça. Porque o que tem duas cabeças é monstro. A igreja só tem um cabeça. O corpo de Deus só tem um cabeça. Olha só, a grande questão aqui, na verdade, é onde estava o sacerdote, homem. A ordem de Deus foi destinada a Adão, mas o que ele estava fazendo? Olha só, eu vou te falar uma verdade. A igreja brasileira, isso Deus me disse quando eu li lá esse texto, ela se tornou e está se tornando o que é, porque não tem sacerdote na igreja. Porque não tem cabeça na igreja. O que tem na igreja é um coach aqui em cima, sentado no banco, dizendo: oi meu lindo! O que tem aqui em cima é um palhaço entretendo um monte de gente que vai para um circo. Bota a luz, uns animais aqui em cima e acha lindo. Por não ter sacerdote, qualquer um ocupa o lugar dele. Por não ser um sacerdote verdadeiro, um homem estabelecido com entendimento por Deus, sobe qualquer um em cima do altar para falar besteira. Sobe qualquer um em cima do altar para ficar... para ficar tic-tac-tac. Por quê? Porque não tem sacerdote. Porque não tem cabeça. A gente ri, mas é sério. Olha só. Deus está te avisando. Deus está te dizendo
Tome o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu cargo, toma a tua função. Que eu vou cobrar é de você. Não vou cobrar de qualquer outra pessoa não, vou cobrar é de você. Eu te estabeleci como cabeça, como sacerdote da igreja, como sacerdote da tua casa. Homem casado, pega o dedo indicador assim, levanta rapidinho. Você que é homem casado. Bota o dedo no peito e fala: Deus vai cobrar de mim, porque eu sou sacerdote da minha casa. Assume a responsabilidade que Deus te deu. E não é só para quem é de casa, não. Não é só na tua casa. Não é só na igreja que tu tem que ser sacerdote. É na rua, dentro do carro, no trânsito. É no teu trabalho. Porque o que te define é o teu testemunho pessoal. Irmão, sacerdote na vida, no Antigo Testamento, você vai ler sobre como é que era a vida do sacerdote e dos levitas. A vida deles era um testemunho. Só que olha só, eu quero te apontar agora o perigo que é a falta de um sacerdote. Em Êxodo capítulo 32, não precisa abrir, narra o evento do bezerro de ouro. Narra o evento do bezerro de ouro do povo, Moisés. Só que Moisés foi para onde? Levou quem junto com ele? Não tinha ninguém que ficasse com o povo. E Arão não tinha sido consagrado sacerdote, sumo sacerdote ainda. O povo ficou sozinho. Fala comigo, o povo ficou sozinho. E quando não há sacerdote com o povo, acontece idolatria, desobediência, profanação do templo e brincadeira com o nome de Deus. Quando o sacerdote não está no lugar onde ele deveria estar, acontece o que aconteceu no episódio. Moisés estava em cima do monte. Estava lá, tendo as tábuas da lei na mão dele. Não ficou ninguém. Arão não era autoridade. Fala comigo, na falta do sacerdote, o povo se perde. Moisés era no meio do povo. Ele saiu e não deixou ninguém responsável. E olha só, Moisés subiu, ele desceu, e quando ele viu o que ele viu, ele quebra as tábuas. Acredito eu, que Moisés ficou bravo com muitas coisas, mas uma delas é ver o povo de Deus sendo idólatra de novo. Saíram do Egito, uma terra idólatra. Idólatra, irmão. O Egito era idólatra. Tinha Deus para o dia, Deus para a noite, Deus para a tarde. Só que uma das coisas que mais eu creio que remoeu também Moisés foi que ele entendeu que ele foi, naquele momento, irresponsável.
Porque sacerdote, ele confia, mas ele tem que estabelecer autoridade. O povo ficou sozinho. E quando não há cabeça, quer todo mundo mandar. Quando não há liderança, quer todo mundo ser líder. O Deus vira bagunça. Que começaram a dar ideia. E aí, faz um bezerro. Aí o outro veio, faz isso. Aí o outro, faz aquilo. Não sei o que. Chegaram em Arão, faz isso. Faz aquilo. Faz isso aqui. Faz aquilo ali. Porque não tinham cabeça. Porque não tinha sacerdote. E eu disse e repito. Aleluia. Na ausência de sacerdote. Grava bem. Porque uma dessas coisas você vê. A idolatria. Se você vê uma igreja brincando com Deus, é porque não tem sacerdote. Tem palhaço, tem coach, tem animal, tem tudo, mas não tem sacerdote. Se tu vê uma igreja profanando o templo de Deus, subindo no altar, enquanto na vida pessoal comete coisas que não deve, é porque não tem sacerdote. Ou não é sacerdote. Quando tu vê a igreja, que os irmãos da igreja desobedecem as leis de Deus, os princípios básicos para uma vida com Deus, é porque não tem sacerdote, não tem cabeça. Quando você vai a uma igreja que comete idolatria, é porque não tem sacerdote, ou quem está lá não é sacerdote. Porque sacerdote que é sacerdote não consegue ver o povo pecando diante de Deus e ficar calado. Sacerdote que é sacerdote não consegue ver o povo, o templo, o nome de Deus, a integridade de Deus sendo ferida, entre aspas, e cruzar o braço. Ah, que lindo! Ai, não, isso aí é só imaturidade. É só imaturidade espiritual. Já já ele lê na Bíblia, ele entende que não pode. Tu é sacerdote, tu é boca de Deus. Abre a boca e fala. Olha só. Um povo sem sacerdote gera pecado. Uma casa sem sacerdote gera pecado. Uma família sem um sacerdote gera pecado. Uma igreja que não tem sacerdote gera pecado. Se tu não se posiciona dentro da tua casa como sacerdote, na tua casa tem pecado. Deus, como sacerdote no trânsito, tu peca. Porque tu está dirigindo, um cara passa na tua frente. Ô filha da... buzina, abre a janela, fica mostrando o dedo pro cara, xinga o cara até não querer mais. Se possível, bate no carro dele para quando ele descer, tu bater nele também. A falta do sacerdócio gera pecado. Olha só.
Tu quer mais exemplos? Eu te dou. Rei Acabe, com Jezabel. O pastor pregou esses dias, Eli. A falta de um sacerdote é muito sério. Cai na ideia de Sarai para que ele se deite com Agar. Foi falta de sacerdócio. Foi uma plena falta de sacerdócio. Deus te deu uma promessa. Sacerdote, presta atenção. Se Deus te deu uma promessa, se Deus te deu uma palavra, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. A palavra de Deus, a minha Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus te deu uma promessa? Deu. Então crê nela até o final. Pode se passar 100 anos, tu está dando o teu último respiro, mas Deus vai cumprir a promessa lá, se Ele quiser. O grande problema, nesse momento, de Abraão, foi que ele estava crendo mais na palavra da mulher dele, do que na palavra do Deus que o estabeleceu. Ele recebeu a direção de quem não tinha que dar direção, e obedeceu quem não tinha que obedecer, e sofreu as consequências, porque ele era sacerdote. Então quem sofre as consequências é ele. Quem Deus chama por tete a tete é tu. E o pecado dele gerou a guerra que começou em Isaac e Ismael, e tem até hoje. Sacerdócio gera guerra, gera divisão, gera problema. Olha só, se Deus te estabeleceu como sacerdote, a responsabilidade é de quem? Se Deus te estabeleceu por sacerdote, a responsabilidade é de quem? É do teu amigo? É do teu irmão? É tua. Toma a tua cruz e siga-me. Toma aquilo que eu te disse e me segue. O grande... Presta atenção. Tu tem que ser sacerdote na rua? Tem. Porque tu tem que manter a tua postura pura, digna, santa e em santidade. Que eu te disse, o diabo tem tempo. Ele te observa na hora que tu dorme e na hora que tu acorda. O que tu come no almoço, tu não lembra, mas ele lembra. Na tua casa. Homem, seja sacerdote na tua casa. Tome o posicionamento. Tome as rédeas do controle. Olha só, o que eu vou falar aqui foi o que Deus disse para mim e eu tenho que dizer para vocês. Amém? O grande problema, vamos ao episódio de Abraão, foi que ele escutou a mulher dele. O problema não foi escutar a mulher dele. O problema foi obedecer o que ele escutou. Foi fazer o que ela falou. A mulher não é sacerdote. Ela não tem que botar a mão na tua cabeça nem mandar tu fazer o que ela quer. Eu estou falando para a tua esposa, da mesma forma que Cristo amou a igreja. Se precisar morrer,
tu vai morrer. Se precisar passar fome, tu vai passar fome. Se precisar apanhar, tu vai apanhar por ela. Só que olha só, você toma a decisão final. Em Gênesis capítulo 3, versos 6 ao 7, a mulher comeu o fruto. Vamos ler. Gênesis capítulo 3, verso 6. Como dizia um professor de matemática que eu assistia, vamos olhar a palavra. Gênesis capítulo 3, verso 6. E viu a mulher aquela árvore, e era boa para se comer. Em Gênesis capítulo 3, verso 6 ao 7, a mulher comeu o fruto. Vamos ler. Gênesis capítulo 3, verso 6. Gênesis capítulo 3, verso 6. E viu a mulher aquela árvore, e era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha só, a palavra não vai dizer que Eva comeu do fruto, que a mulher comeu do fruto, e os olhos se abriram. Os olhos se abriram depois de quando? Depois que o homem comeu. Você erra, todo mundo paga. Eu gosto muito do filme Tropa de Elite, ainda mais aquele episódio que ai meu Deus, o Capitão Nascimento arranca a granada e dá na mão do cara. Falou: o senhor vai, se o senhor soltar essa, se o senhor dormir, o senhor vai se explodir, vai explodir o seu turno, o senhor vai explodir o meu turno, o senhor vai me explodir. O senhor vai dormir? Não. É a mesma coisa que acontece com o sacerdote. Deus te dá uma granada na mão, porque senão tu explode. Quando Eva comeu, nada aconteceu. Mas quando ela entregou na mão do homem e ele comeu, os olhos se abriram. Daí para frente foi só para trás. Daí para frente foi só para trás. Mas se olhar o resto da história, só você tira a lição da importância do sacerdote. É exatamente nesse momento. Porque quando o sacerdote cai no conto do povo, pecado, dentro da tua casa, se tua mulher erra, ela erra. Mas quando você erra, aí a desgraça começa. Se dentro da igreja o membro erra, ele pode se consertar, confessa o teu pecado, vai falar com o teu pastor. Agora, se o pastor erra, o diabo não acha uma brecha, ele acha a porta inteira, porque a responsabilidade é muito maior. Já quer que assistiu Homem-Aranha? Com grandes poderes, em grandes responsabilidades. Pessoal, tem cara que olha pra si: não, eu sou homem, eu sou brabo, faço o que eu quiser na hora que eu quiser, que eu posso fazer o que eu quero, a mulher que me obedecer, eu faço o que eu quiser. Não, bobão, desde o dia que tu foi criado, tu foi a pessoa mais responsável do mundo. Tu foi criado para constituir família, celibato. Agora, se não, se tu tem casa, tu tem lá, tem igreja, toma cuidado, porque tem gente que vai te trazer fruto que não é para você comer, que não é da direção de Deus, e quem é a última palavra e a última ação é sua. A palavra final é sua. Sabe por que tem tanta igreja com
o fora lindo, mas o dentro regaçado, porque aceita qualquer coisa que vem de qualquer lugar para estar dentro. Aceita qualquer fruto que não é de Deus, que não é da ordem de Deus, para que seja pego, que Deus falou, não come. O lindo vai lá e nhau. Olha só. Daí sim algo aconteceu, porque a responsabilidade, repete comigo, responsabilidade. Fala mais alto, responsabilidade. Está sobre a vida de quem instituiu como a frente. Porque quem é frente de batalha, pega os mais fortes e ainda tem que lidar com os mais fracos que estão vindo. E quem não está preparado para estar na frente, morre. O sacerdote tem que ter noção disso. Por isso que Davi mandou pegar o marido de Betseba, socar lá na frente. Porque Davi tinha conhecimento que na guerra, as primeiras pessoas que estão na frente, a primeira pessoa que está na frente não está equipada, não está preparada, ela morre. Deus não passa por cima da autoridade que Ele instituiu. Deus não passa por cima de autoridade que Ele instituiu. Escuta só, se você é sacerdote, Deus vai falar com você. Se é dentro da igreja, Deus fala com você. Se é dentro de casa, Deus fala com você. Ninguém toma uma palavra a não ser você. Deus dá a última, Deus manda, você fala, obedece. Olha só, algo muito curioso. A gente leu no verso 25 do capítulo 2, que eles estavam nus, certo? E não se envergonharam. Só que olha só, comeram do fruto. E lá no verso 10, Adão diz, eu ouvi a tua voz e me escondi, porque eu estava... Olha só, o pecado é tão sério, não seguir a ordem de Deus é tão séria, que o pecado te faz ter vergonha da forma que Deus te fez. Deus fez eles nus, pecaram, tiveram vergonha da maneira que eles estavam, colocaram uma capa sobre eles. Sabe qual que é o principal erro das pessoas? É que pecado, a Bíblia diz que você confessa, ou seja, você expõe o seu pecado para que ele seja perdoado, jogado no mar do esquecimento. O grande problema é que as pessoas pecam e colocam uma túnica em cima, colocam uma folha de figueira por cima, para esconder. O pastor uma vez ainda teve a oportunidade de consertar a cagada que eles fizeram. Não fala ou não fala, mãe? Fala ou não fala? Ele fala, o homem ainda teve a bendita da oportunidade, só que nem isso ele soube fazer. Olha só, sabe por que eles se esconderam? Não foi porque eles estavam nus, mas sim porque eles mancharam a sua nudez, a sua verdade, a própria verdade. Porém, só se envergonharam depois, porque o pecado te mancha de tal forma que te vai sentir vergonha, até a forma que Deus te fez, tudo pela falta de um sacerdote. Você vê que a falta de sacerdote é que nem uma bola de neve, quando acontece alguma coisa, é um problema e vai ficando grande. Gera uma bola de neve. Em Gênesis 3, verso 9,
Já já eu encerro. Vamos lá, vamos ler rapidinho. E chamou o Senhor Deus a... Vamos lá, chamou o Senhor Deus a... Foi a mulher que ele chamou? Foi quem? Foi o sacerdote. Mas, Ian, quem que comeu o fruto primeiro não foi a mulher? Foi! Só que Deus falou para a mulher? Deus falou para quem? Então Deus vai falar com quem ele não falou? Deus vai cobrar quem ele não falou? Deus vai cobrar com quem ele conversou. E outra, o pecado te faz se esconder. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estavas nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Você vê que ele faz 3 perguntas. São 3 ou 2? Foram 2 perguntas. Porque Deus fala mais com quem ele deu a ordem do que com quem ele não deu. Se Deus disse para você, ele não vai falar com fulano, ele vai falar contigo. E olha só. O grande problema do sacerdote, um sacerdote fraco, um sacerdote faltoso, é ele passar a função dele. É ele querer passar a função dele. Sacerdote que é sacerdote, quando erra, ou quando a esposa dele erra, ou quando a igreja erra, ele chega diante de Deus e fala: Deus, eu errei, me perdoa, eu não fui cabeça, eu não fui sacerdote, eu me deixei levar pelas palavras, por aquilo que era bonito, então eu errei. Só que o falso sacerdote foi o quê? Foi fulano que me deu, foi Beltrano que falou. Foi o que Adão fez. Ele falou o quê? A mulher que tu me deste por companheira. Ela me deu da árvore e eu comi. Adão estava dizendo: a culpa não é minha não. Tu que deu a mulher. Foi tu que me deu. Se tem um culpado aqui na história é ela e tu. Falso sacerdote culpa quem está do lado de Deus ainda. Corajoso. Muito corajoso. Falta de sacerdócio. O cara que não é sacerdote, ele não assume responsabilidade. Ele dá responsabilidade para os outros. Ele teve audácia de olhar na cara de Deus. Tu me deu, foi tu, o culpado é tu. Se tivesse dado alguém mais competente. Fala comigo, a função do sacerdote é ensinar. Então entenda uma coisa, sacerdote: quem educa é você, quem ensina é tu. Deus te dá. Sacerdote aí, bate a mão no peito. Pode bater, bate com força. Fala: a responsabilidade é minha. Foi fraco demais, vocês estão com medo? Estão com medo. Olha só, Deus falou que eu sou sacerdote da minha casa. Que lindo título.
Toma aí a responsabilidade no teu peito. Olha só, o homem podia ter vencido o pecado naquele exato momento quando Deus chamou Adão para uma conversa. Porém, ele faz exatamente o que se espera de um sacerdote mal posicionado. Passou a responsabilidade para quem não é responsável. Eva. Irmão, isso aqui não é uma palavra, quando eu falo para os homens se posicionarem, eu até comentei com o pastor Zé, falei, pastor, essa palavra, ela entra num aspecto onde eu não tenho, de certa forma, uma autoridade, porque eu não sou casado. Só que Deus, quando Ele me deu a palavra, e eu falei para Ele, porque eu ainda tive a audácia de contestar a Deus. Falei, Deus, mas eu não sou casado, por que eu vou falar isso aqui? E Ele respondeu para mim, quem está mandando falar sou eu. Então pega isso aí, e não vai achando que foi o Ian que disse. Não, foi Deus que está te dizendo. Essa palavra não se trata de um âmbito machista, onde você tem que anular a opinião da tua mulher, onde você, pastor, tem que anular a opinião da tua ovelha, mas sim para você voltar ao cargo que Deus te deu. Só que olha só, aqui eu encerro. Vamos abrir em Êxodo capítulo 29, versos 5 ao verso 6. Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Decidi hoje se tornar um sacerdote posicionado. Você quer ser um sacerdote posicionado? Então eu vou ler esse texto, tu vai levantar a tua mão e tu vai receber. Porque isso aqui é benção. Olha só. Êxodo capítulo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvide, levanta a tua mão em nome de Jesus para receber a minha voz dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis um reino sacerdotal, um povo santo. E estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ei, se tu é um sacerdote posicionado, tu vai ser guardado, tu vai ser livre, tu vai ser liberto. Deus vai te pegar e colocar como propriedade peculiar e particular dele. Deus vai te prover, Deus vai te guardar. Quem se levanta vai cair. Então eu quero, hoje, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero hoje fazer um convite para você. Que você reconhece que você tem que voltar à sua função original.